Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos sinais sábia, aqueles sinais que às vezes passam batido, mas que estão ali, indicando que talvez seja a hora de uma mudança importante tanto na vida financeira quanto na profissional. Pense nisso como o primeiro passo para entender melhor o caminho em direção a mais bem-estar e autonomia. Vamos lá? Essa frase pega bem no ponto, né? Aquela sensação de estar num beco sem saída e aquele pensamento que fica martelando: e se eu pedisse as contas? É muito comum ver isso como um fracasso, mas e se for o contrário? E se for, na verdade, uma placa de sinalização apontando para um caminho de mais liberdade? É sobre essa inquietação que a gente vai conversar. Então, o que significa de verdade se sentir sem saída ou com essa vontade de deixar o emprego? A primeira coisa é mudar o jeito de olhar para isso. Não se trata de um problema, de jeito nenhum. É, na verdade, uma aspiração. Um desejo supernatural e totalmente válido por mais controle, mais autonomia e, claro, por mais independência financeira. E aqui está o ponto central. Validar esses sentimentos é o primeiro grande passo. Esses pensamentos não são algo para se ignorar. Pelo contrário, eles são o verdadeiro começo da jornada para finalmente tomar as rédeas da própria situação. Ok, agora vamos mudar um pouco a abordagem. Vamos analisar isso de uma forma mais clínica, digamos. Quase como se estivéssemos numa consulta, fazendo um diagnóstico. Olhar para esses sentimentos de um jeito objetivo ajuda a gente a entender o que de fato está acontecendo por trás de tudo. Vamos então detalhar os 7 principais sintomas, ou melhor, os indicadores para esse nosso diagnóstico. Em vez de uma discussão só no campo da emoção, a gente vai fazer uma análise bem estruturada, ponto a ponto, para ter mais clareza. Número 1. E o primeiro sintoma é um clássico, né? O dinheiro acaba antes do mês fechar. Esse é o sinal mais direto de todos. Quando as contas simplesmente não batem, é o indicativo mais básico de que o sistema atual não está funcionando como deveria. Vamos para o segundo. Aqui o foco é a vulnerabilidade. Pensa assim, se acontece qualquer imprevisto, qualquer emergência, por menor que seja, a consequência direta é fazer uma dívida. A falta de uma rede de segurança, de uma reserva, é um ponto crítico no diagnóstico. Mostra que qualquer coisinha fora da curva pode virar uma crise. Terceiro item da nossa lista. E olha só o que voltou, aquele sentimento do começo da nossa conversa. A sensação constante, sabe? Quase esmagadora de estar preso no trabalho. Só que agora a gente olha para isso não apenas como um sentimento ruim, mas como um sintoma clínico, um dado importante para o nosso diagnóstico. Número 4. Esse aqui, olha lá para frente. É a ausência total de dinheiro sendo investido ou poupado para o futuro. Nada. Quando isso acontece, é como se a ponte para os objetivos de longo prazo, seja comprar uma casa, se aposentar, o que for, estivesse quebrada. Quinto indicador. Esse fala sobre dependência. Depender 100% de um único salário para pagar tudo. Isso é o que chamamos de ponto único de falha. Se essa fonte de renda some, por qualquer motivo que seja, o sistema todo desmorona. É colocar todos os ovos na mesma cesta. Vamos para o sexto. E este aqui é sobre a percepção de valor. É aquela sensação de que o tempo dedicado, o esforço, a energia, tudo vale mais do que o salário que cai na conta. Isso não é só uma questão de ego, viu? É um dado concreto. Um desalinhamento claro entre o valor que se entrega e a recompensa que se recebe. E para fechar, o sétimo sintoma. E aqui a gente fecha o ciclo. Pensar em pedir as contas o tempo todo, mas com um detalhe crucial: não ter nenhum plano claro do que fazer depois. É esse estado de paralisia, o desejo de sair sem saber como. É a peça final que completa o quadro desse mal-estar profissional. Então, ao juntar todos esses sintomas, o que a gente tem? Um diagnóstico. E talvez o mais importante seja entender que isso não é uma falha pessoal e isolada, mas sim uma condição bem definida e, na verdade, muito mais comum do que parece. A análise original sugere um número-chave. Se identificar com 3 ou mais desses sinais, já é considerado um indicador crítico de que uma mudança não é só bem-vinda, ela é urgente. Mas calma, a ideia aqui não é gerar alarme, é trazer clareza. E ter clareza é poderoso. É como dizem, né? O diagnóstico vem antes da cura. Simplesmente conseguir entender e dar nome ao problema já é um passo gigantesco e muito positivo. É um ato de retomar o controle. Isso nos deixa com uma reflexão final. Com um diagnóstico claro em mãos, a pergunta muda. A questão não é mais o que está errado, e sim qual é o primeiro pequeno passo que pode ser dado em direção ao tratamento. Qual é a primeira ação que pode começar a redesenhar esse caminho?